Gente, a Dani já me apresentou bem rapidinho. Eu sou trainer, sou reguladora emocional, eu sou especialista em psicologia positiva, meu nome é pelo IPOG, eu sou pós-graduanda em neurociência e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, formação em psicologia positiva pela Universidade Yale, mindfulness, inteligência emocional, eu sou analista comportamental e sou master coach de carreira. Bem rapidinho. Para começar, não dá para a gente falar nada sobre felicidade, sobre inteligência, sobre cognição, emoção, sentimentos, se a gente não falar do cérebro. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pelo cérebro. É por isso que eu fui estudar neurociência, para entender a parte física do cérebro, que processa toda a parte das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Memória, os neurotransmissores que causam na gente a felicidade, a tristeza, o mal-estar, o bem-estar, isso tudo, na realidade, é físico, né? São componentes produzidos pelo cérebro que processa todas as nossas informações através dos sentidos, né? As informações entram pelos sentidos e a gente tem uma função cerebral que causa as nossas emoções, a nossa inteligência, a nossa absorção de conteúdo, e tudo que a gente vive por conta do cérebro. Felicidade. O mito da felicidade ficou aí por muito tempo, que o dia que eu ganhar dinheiro, eu vou ser feliz. O dia que eu comprar um carro, eu vou ser feliz. O dia que eu comprar minha casa, eu vou ser feliz. O dia que eu casar, eu vou ser feliz. Gente, a felicidade, ela é algo que se vive, não é algo que se busca, tá? Então, o Martin Seligman, vou estar aparecendo aí para vocês, ele é o criador da teoria e da ciência da psicologia positiva, tá? No final da década de 90, o Martin Seligman estava assim, já vinha muito inconformado com o padrão da psicologia da época, que era voltada a um estudo sempre com base na doença, tá? Isso tudo tem uma explicação por conta da Segunda Guerra Mundial. Foi um fato que aconteceu, né, no nosso mundo, de muita catástrofe, de muita maldade, né, coisas absurdas, o Holocausto, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, as consequências emocionais da Segunda Guerra Mundial para aqueles que ficaram vivos e para a família daqueles que faleceram, foram estragos psicológicos muito grandes. Então, a psicologia toda se voltou para o estudo da depressão, do pânico, de todos esses sintomas que a gente chama hoje de doenças da alma. Tá? O Martin Seligman é psicólogo e ele, com o passar do tempo, ele estava inconformado que a psicologia ela só estava preocupada em curar aquilo que estava estragado, digamos assim, né? Que estava errado, quebrado. E não se preocupava com as pessoas tidas como pessoas comuns, que têm os seus problemas, mas que não são transtornos, digamos assim, né? Então, desenvolveu-se uma ciência em conjunto com outras pessoas que desenvolveram outras teorias que são fantásticas, que agregam a psicologia positiva, né? Então, é uma ciência que faz a vida valer a pena, né? Então, ele apresenta uma abordagem nova, como a psicologia positiva, que examina, como fala aí, os estados saudáveis, felicidade, as forças de caráter, o otimismo, as habilidades, a genialidade que as pessoas têm, né? Por que não focar no que a pessoa tem de bom, né? As características que ela tem de bom, porque não reforçar aquilo que ela é ótima em fazer. A gente não consegue fazer tudo na vida, né? Ao invés de ficar tentando consertar aquilo que a gente talvez não tenha tanta habilidade, por que não focar em desenvolver ao máximo que você possa dar o melhor de você em uma determinada habilidade, né? Então, o objetivo principal da ciência da psicologia positiva é a felicidade, que na realidade a gente chama cientificamente de bem-estar. Tá? Ela se concentra nas forças cognitivas, emocionais, relacionais, cívicas, e tem as virtudes, são virtudes e forças da coragem, a temperança, da justiça, a humanidade, da transcendência. A psicologia positiva, ela foca muito na resiliência e na gratidão, tá? A resiliência
para o Martin Seligman, é a capacidade que a gente tem de se adaptar a essas situações que são desafiadoras, né, no dia a dia da vida da gente, se comportando, né, de maneira positiva. Né? A gente faz o que a gente deseja com aquilo que a vida nos mostra, nos sugere. Todos nós temos, mas a maneira como você vai reagir a essas adversidades é você que determina. Quando você tem controle emocional, quando você aprende a desenvolver, a regular o seu emocional, a sua vida emocional se torna menos conturbada. As reações, a maneira de reagir a determinados fatos, a determinados episódios e acontecimentos que não são tão bons na vida da gente, a maneira como a gente reage é fundamental para que nós mantenhamos a sanidade, a inexistência de um estresse de forma muito prejudicial. E a vida, ela prega essas coisas na gente mesmo. Quando a gente pode ter maior controle, melhora o dano emocional e físico, né? Todo dano emocional, ele causa um mal-estar físico muito grande. Cada um desenvolve de um jeito, né, gente? Umas pessoas têm dor no estômago, muita dor de cabeça, muito sono, cada um reage de uma certa maneira, né? Então, aqui, ó, o modelo deles, por ser que é o que eu já falei um pouco para vocês, isso aqui é só um fato histórico para comprovar a parte científica, que por cerca de 60 anos a psicologia ela só cuidou das doenças, né? E o que ela fazia? Ela tornava as pessoas que eram extremamente infelizes em pessoas menos infelizes. Isso é de um TED Talk dos Martin Seligman, tá? E eles não levam em conta que a gente tem responsabilidade pelos nossos atos, né? E temos que assumir a responsabilidade por isso e que nós temos escolhas. A gente escolhe como quer reagir, como quer viver, como quer estar diante daquele fato, né? A pessoa esqueceu das pessoas relativamente sem problemas, para que a gente se tornasse mais felizes, mais produtivos, talentosos, né? Com preocupação só nas dores das pessoas, né? A gente tem coisas boas para serem desenvolvidas também, né? A psicologia positiva, ela tem 3 objetivos principais. Se preocupar tanto com os pontos fortes quanto com as fraquezas, né? Tem que haver uma divisão, né? Com o desenvolvimento desses pontos fortes e com o conserto dos danos. E se dedicar a fazer a vida das pessoas comuns, que não têm transtornos, né, emocionais, mais gratificante, mais feliz, desenvolvendo nossos talentos, as nossas agilidades. A quantidade, gente, de talentos e habilidades que a gente tem é infinita. Tá? Existe um teste que a gente faz para descobrir as nossas forças de caráter, que são 24 forças divididas em 6 virtudes. Depois eu passo para vocês aqui, se vocês tiverem interesse de fazer o teste, né? Chama teste do VIA, é um assessment americano, que classifica força por força, as 24, todos nós temos essas 24 forças, e elas são habilidades, e toda habilidade é passível de desenvolvimento. Então, aí eu não consigo ser assim, não, você não consegue só se você não quiser, tá? Porque se você quiser, você consegue desenvolver a habilidade que te falta, de repente, para estar melhor no trabalho, estar melhor na carreira, estar melhor nos estudos, estar melhor no relacionamento que você tem dentro do seu trabalho. Às vezes o problema é dentro da nossa carreira, são os relacionamentos, né? Às vezes, na maioria das vezes com o chefe, né? Ou com as pessoas que são subordinadas para quem é líder. Então, a psicologia positiva, ela tem mostrado que o papel dela dentro das instituições, né? Mesmo no mundo corporativo e na vida pessoal de cada um, tem sido fundamental a gente manter esse equilíbrio emocional, a gente saber o perfil comportamental que a gente tem, tá aí a Dani, que fala muito bem sobre isso, que desenvolveu o jogo, para que a gente possa lidar melhor e entender as diferenças que a gente tem com relação aos outros. As pessoas, elas se comportam, elas têm opiniões diferentes e visão de mundo diferente. Quando a gente passa a compreender melhor o outro, tem mais empatia, tem mais resiliência com as coisas, o convívio se torna mais fácil, mais sadio, onde a gente pode ter felicidade.
Voltando a falar sobre a parte da carreira, o ambiente de trabalho, ele influencia muito no emocional. Por isso que é interessante que a gente mantenha esse ambiente de trabalho na melhor forma possível, seja física, com as arrumações, e seja de comportamento, quando a gente tem os colegas e o relacionamento. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, aquilo que faz sentido na vida da gente, a gente não tem trabalho, né? A gente tem uma missão, né? A gente levanta com a maior boa vontade, vai trabalhar e faz, se precisar ficar até 10 horas da noite trabalhando, você fica sem reclamar, porque você está fazendo aquilo que você verdadeiramente, genuinamente gosta, ama o seu propósito de vida, o que você quer contribuir. Hoje a gente tem uma estatística, e a Dani até pode me ajudar, das pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho, com a carreira, e que estão apenas pelo fato, né, do financeiro, precisa sustentar a família, mas que não estão realizadas. Gente, o número é assustador. Assustador. As pessoas que estão fora do seu propósito de vida e do seu sentido de vida, né? Então, é muito triste você ter que levantar para trabalhar, você ter que levantar para fazer alguma coisa que você não gosta, né? Então, a gente tem que repensar isso também. As transições de carreira estão aí para serem feitas. Eu mesma fiz uma transição de carreira grande, tem pessoas aqui me assistindo que são da fase da minha vida de advocacia, e que eu honro muito, mas realmente há pouco tempo eu descobri que o propósito da minha vida é trabalhar com desenvolvimento humano. É por isso que eu estou aqui falando de psicologia positiva, né? A felicidade, ela pode ser medida, né? A gente nota que as pessoas extremamente felizes, elas são muito sociais. Então, a pandemia, ela está deixando as pessoas doentes por conta da falta de sociabilidade, né? A gente não consegue mais encontrar as pessoas e falar, quer dizer, falar a gente até fala, mas agora deu uma melhorada, né, gente? Mas no começo foi bem difícil o fato de termos que ficar trancados dentro de casa, porque a felicidade, ela está muito relacionada às nossas amizades, às pessoas que têm muitos amigos, a pessoa que tem amor, a pessoa que tem amor nos pais, amor nos filhos e amor no trabalho, e ver a vida de uma forma, vamos dizer assim, mais colorida, com mais otimismo, achando que as coisas sempre vão dar certo. Essas pessoas, elas têm um alto índice de felicidade. Felicidade, ela pode ser medida, tá, gente? Eu também depois passo para vocês todos os testes que tem num site do próprio Martin Seligman, tá? Lá tem, para vocês verem, tem um negocinho super legal que ele põe lá, para a gente acompanhar durante a semana como está sendo a nossa evolução e como que está sendo o propósito de viver uma vida de bem-estar. A psicologia positiva, ela taxa a vida, ela taxa assim, né? Ela põe a vida, classifica, desculpa, a vida da gente como em três divisões: a vida prazerosa, uma vida de engajamento e uma vida com sentido. A primeira vida que ele descreve é uma vida do prazer, a vida de hedonismo, que tem emoções positivas com relação a todas as possibilidades, mas é um prazer. O prazer, ele é imediato, ele é na hora e ele passa, né? São momentos de mindfulness, que você vive o aqui e o agora, sim. São momentos de savoring. Savoring é uma teoria também que faz parte da psicologia positiva, que explica como você pode saborear pequenas coisas no seu dia a dia. Você pode deixar o seu trabalho mais legal, você pode deixar a sua vida mais legal, e que você pode ter mais engajamento na sua carreira. Savoring são minutos assim que você tira, que sejam 10 minutos que você tenha para você tomar um café, para você falar 5 minutos com um amigo, para ouvir uma música, para fazer uma meditação de tempo pequeno, com o uso do mindfulness, da presença do aqui e agora, né? Agora, a crítica que eles colocam com relação a ter uma vida somente prazerosa é que a gente enjoa, né, das coisas, né, gente? Assim, a gente adora na hora, daqui uma semana a gente já cansou daquilo, né? Isso é natural do ser humano. Você compra um carro, era tudo o que você queria na sua vida, aquele carro.
Aí você sai com ele, depois de uma semana você já está olhando o carro que parou do seu lado no sinal. Aí você já esqueceu que você comprou o carro, que você levou um tempão que você queria, você já está de olho no outro que parou do seu lado, que é o próximo que você quer. Quer dizer, poxa vida, quanto tempo você ficou, né, querendo ter aquele carro, a hora que você tem uma semana depois, já passou a vontade. E isso acontece com tudo na vida da gente. Aí eu até pus um exemplo que eles dão na psicologia positiva pra gente, que o sorvete de chocolate, ele é 100% a hora que você dá a primeira lambida, num dia, né? Se você tomar sorvete de chocolate o dia inteirinho, lá no final do dia, você não tá aguentando mais olhar pra cara dele, não quer mais saber do sorvete, né? A gente cansa de uma vida que só tem prazer. A vida de engajamento é aquela vida que eles classificam como assim, é a vida do seu trabalho, do seu lazer, a vida com os filhos, com a família, com os amigos. E aqui surge uma teoria fantástica, que também está em alta, que chama a teoria do flow. O nome do amigo é muito complicado. Ele chama Mihai, tem um sobrenome gigantesco, vocês vão me desculpar, agora eu não lembro. Depois eu não consigo falar, depois eu coloco para vocês no final. Essa teoria do fluido, flow, que a gente chama, que são aqueles momentos da vida da gente que a gente perde a noção do tempo, que a gente não vê o tempo passar. Você se mistura com a própria coisa que você está fazendo. Sabe aquela coisa que você faz? Se você é músico, você toca. Se você tem habilidades manuais, você vai fazer os seus artesanatos. Se você gosta de escrever. E aí, de repente, você começou a fazer isso 11 horas da noite, num sábado, e a hora que você viu, são 4 horas da manhã. Isso é a teoria do flow. O tempo para. E assim, é sentimento puro, gente. Você não vê, você se mistura. É diferente do savoring, que são momentos que você aproveita muito conscientemente. O tempo para mesmo para a gente fazer aquilo que a gente, quando a gente está fazendo aquilo que a gente mais ama na vida. Né? É essa vida de engajamento. E o terceiro é a vida com sentido, né? Meaning, que eles falam em inglês, que é a verdadeira felicidade, né, em termos da alma, digamos assim, né, que é onde você descobre todos os seus pontos fortes, onde você descobre as suas virtudes, o que você veio realmente fazer aqui, né, o que eu vou deixar, o que eu vou ensinar, o que eu gostaria de passar para as pessoas, com o que eu poderia contribuir para uma sociedade melhor, que são normalmente as coisas filantrópicas que a gente faz, as ajudas, as coisas que você faz com o seu coração aberto para que você leve conhecimento a outras pessoas, diminuindo o sofrimento, né? Ensinando para que essas pessoas tenham uma vida mais positiva. Nós vivemos num país extremamente complicado em todos os termos financeiros e emocionais. A população do Brasil é uma das maiores em ansiedade, está todo mundo muito ansioso, né? Todas essas incertezas que estão aparecendo com a pandemia, com o governo que está presente, a gente não sabe o que vai acontecer, as pessoas têm se tornado muito ansiosas. E quando a gente tem uma vida com sentido e pode ajudar de alguma forma a melhorar, né, isso nas pessoas, é onde a gente tem essa vida mesmo, assim, da alma, do sentido que faz a vida valer a pena. Para psicologia positiva, gente, a gente tem que juntar as três, não é nenhuma, nem a outra, nem essa última também, que é cheia de virtudes. Temos que ter as três vidas em uma só, para que a gente alcance um nível de felicidade alto e que a gente possa viver em bem-estar, tá? A gratidão, gente, a gratidão é algo também que melhora muito e já foi comprovado cientificamente, né? Que o exercício da gratidão, inclusive fisicamente no cérebro, criam-se novas sinapses neurais. Quando a gente exercita a meditação e a gratidão, caminhos neurais novos são formados para que a gente tenha uma tendência maior a ver a vida do lado positivo, né? A achar que as coisas vão dar certo, que tem possibilidade de dar certo. Se não der certo, a gente também não deu. E tá tudo certo, não dá certo. Não é fracasso, não existe fracasso. As coisas, quando elas não dão certo, no mínimo elas estão ensinando pra gente o que não fazer,
né? O que tirar do roteiro para a gente não repetir novamente um erro, que está tudo certo, não é fracasso, é um erro, né? E se não fossem os erros, a gente nunca chegaria no que é certo, né? Então, isso também é uma forma de ver a vida, de ver as coisas que acontecem, né? E ele pede para que a gente faça um exercício, e eu vou pedir para vocês, assim, 2 minutinhos, para que vocês fechem os olhos, fechem os olhos, e escrevam assim mentalmente, depois vocês vão fazer isso por escrito, um depoimento com 300 palavras para uma pessoa que fez algo de muito, muito importante na sua vida e que você não conseguiu agradecer da maneira que você gostaria. Mentaliza essa pessoa e pensa aí em um discurso, uma palavra, algo com mais ou menos umas 300 palavras. Aí eu gostaria, quando acabar a nossa palestra, que vocês se comprometessem com vocês mesmos a fazer esse depoimento para essa pessoa. Aí você pode ligar para ela, você pode aparecer na casa dela, você pode marcar uma live pela internet e leia para ela tudo aquilo que você gostaria de dizer e não teve a oportunidade de falar. Isso foi comprovado, que é a história da gratidão, foi comprovado com pesquisas científicas, né, que foi aplicado às pessoas, que uma semana depois, essas duas pessoas, tanto a pessoa que falou quanto a pessoa que recebeu o agradecimento, elas estão mais felizes e menos deprimidas. Isso mensurado, tá, gente? Mensurado, inclusive, com tomografias na área do cérebro da gratidão, que está envolvida no sentimento, aparece na tomografia uma área mais iluminada, e isso tudo comprovado cientificamente. Tá? Em testes, em laboratório, uma série de cientistas. E 3 meses depois, essas pessoas estavam ainda mais felizes e menos deprimidas. Para a gente ver, assim, como uma pequena coisa no dia da gente, uma pequena coisa que você faz de agradecer, de ser gentil com alguém, de ajudar alguém a fazer um trabalho, né? De dar um telefonema para alguém que você sabe que precisa de apoio, que precisa de ajuda. Como isso faz bem para a gente e faz bem para o outro. Se a gente tiver o hábito, criar o hábito, que isso incorpore a nossa vida no dia a dia, cada vez a gente vai ter mais bem-estar e vai causar mais bem-estar nas outras pessoas. O Martin Seligman, ele fala na psicologia positiva também, que quando a gente tem nessa parte da vida mais prazerosa, quando a gente tem algo divertido, né, ele fala assim que é uma onda de energia que é meio quadrada, ela não difunde. E quando você faz essa parte da filantropia para ajudar outra pessoa, que você tem essa pegada da gratidão e de ajudar as outras pessoas, seja com um sorriso, com um bom dia, a gente não vê, né? As pessoas, elas passam pela gente em vários lugares, não olham nem na cara da gente, não falam bom dia, não falam boa tarde, né? Quantas pessoas estão esperando apenas um sorriso, gente? Você apenas dá um sorriso, a pessoa já ganha aquele dia e ela já acha que recebeu uma determinada atenção, que eu acho que é que todo mundo busca na vida, um pouco de atenção, né? E com apenas um sorriso a gente consegue mudar isso, tá? O Martin Seligman também falou uma coisa muito interessante que eu achei legal trazer, para vocês terem bastante ideia da psicologia positiva. Ele faz uma comparação com a tecnologia, o entretenimento e o design, que são 3 coisas no nosso mundo que são muito significativas, né? Essas 3 coisas, elas podem aumentar a felicidade e as emoções positivas, aumentando o significado da vida de muitas pessoas. Porque a tecnologia, o entretenimento e o design são, entre aspas, a base do mundo que a gente vive, né? Se essas pessoas se propusessem a usar esses meios para levar um pouco da psicologia positiva, um pouco da felicidade, um pouco de meditação e das coisas boas que o ser humano tem para oferecer, né?
eu acho que o planeta, né, como ele fala, o planeta, eu acho muito legal ele falar isso. Estaríamos todos numa onda de energia boa, uma energia feliz, é muito grande, né? Fala de a 11ª razão para o otimismo. Otimismo, gente, é habilidade. Para dizer para vocês, eu não sou nem um pouco otimista. Muitas pessoas não são otimistas, às vezes pela criação, às vezes pela própria maneira de ver o mundo, pelo próprio ambiente que viveu. As pessoas não conseguem ver a vida de uma forma otimista. O otimismo é uma habilidade, ele pode ser desenvolvido. Existem formas para que você treine, exercícios e coisas que a gente faz para que o otimismo vire um hábito na vida da gente, tá? Aí eles falam, né, uma vida de eudaimonismo, esse termo também está muito em alta aí no desenvolvimento humano, que é uma vida que tenha sentido, que tenha significado e que tenha flow, que eu falei para vocês, que é a teoria da psicologia, que ajuda a psicologia positiva, né? A vida hedonista é aquela vida que é baseada somente no prazer e que tem tempo para acabar. Não é uma felicidade sólida, duradoura. Já falei isso para vocês aqui agora. E eu vou passar um videozinho para vocês, eu acho que consegue acho que o link está linkado aí, para mostrar uma coisa para vocês, como as emoções positivas, elas são importantes na vida da gente. Tá bom? Posso ligar, Dani? Quando você compartilhou com áudio? Vamos ver se vai sair o áudio. Tá. Não, tá sem áudio, eu acho. Acho. Não. Ah, foi. 为了思念，为了活下去，为了活更长，还是为了离开？去什么的人了？5个台湾人，平均年龄81岁，1个重听，1个得了癌症，3个有心脏病，每一个都有退化性关节炎。6个月的准备，环岛13天，1139公里，从北到南，从黑夜到白天，只为了一个简单的理由。
Gente, bom, eu fico emocionada toda vez que eu vejo esse vídeo. Eu acho que ele resume muita coisa. A gente vai se apegando aos problemas, eles passam a viver dentro da vida da gente como se fosse a vida da gente fosse aquilo, e a vida não é. Né? Você vê que quando você se esforça, quando você passa a ver as coisas de uma maneira positiva, olha, eles estavam todos entrevadinhos, entregues à vida, né? E pelo falecimento de um dos amigos, eles resolveram aí viver da maneira como eles viveram a vida inteira, né? Basta que a gente tenha emoções positivas e que a gente veja a vida de um lado mais positivo. Problemas, todos nós temos problemas, né? Adversidades, momentos difíceis, momentos de luto, mas tudo é da forma como você encara aquilo que a vida está te oferecendo, tá? Eu vou passar tem mais umas coisinhas para falar para vocês. Bora lá, eu não quero sair aqui. Oxi. Então, essa frase que eu acabei de falar para vocês, ela é de um filósofo que chama Jean Paul Sartre. Não é o que a vida nos fez, mas sim o que fazemos com a vida nos fez, aquilo que fazemos com a vida nos fez. A opção é nossa, né? A decisão é nossa, de viver de uma forma feliz ou de ficar lamentando tudo aquilo que a vida colocou de adversidade para a gente, né? Na carreira da gente, a gente leva muito o emocional que a gente tem, e leva em consideração algumas coisas que às vezes a pessoa não é nem para você aquilo, o ambiente de trabalho, a carreira, os estudos, passam a ser coisas que não trazem prazer. A gente não consegue ter prazer naquilo que faz mesmo. Para ajudar, né, assim, na carreira da gente, a parte da psicologia positiva, ela vem para embasar muita coisa, né? Então, o que é interessante a gente usar a psicologia positiva para que tenhamos aí uma carreira mais promissora, para que melhoremos com relação a tudo. A primeira coisa é que a gente conheça as nossas competências. Quando a gente faz o teste das forças e das virtudes, a gente sabe qual é a competência, as habilidades e as competências altas que a gente tem para se desenvolver e está podendo contribuir com isso dentro da carreira, dentro do ambiente de trabalho corporativo, seja para quem é autônomo, para quem atende pessoas, médicos, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de carreira, não falando só no meio corporativo, né? O médico, ele precisa ter psicologia positiva para atender o paciente hoje. A medicina não é mais como era antigamente, que o médico falava as coisas, a gente acreditava e ponto. Hoje a coisa tá diferente, a gente questiona, a gente quer saber, tem a internet, muitas vezes a gente chega lá já com o diagnóstico pronto, né? O médico olhando para a cara da gente até pergunta por que motivo que a gente foi lá ser atendido, se a gente já sabia tudo, né? Então a psicologia positiva, ela faz parte disso tudo, para que a gente tenha empatia, que a gente tenha acolhimento com as pessoas, os clientes, com os amigos, os chefes, acolhimento em casa, com os pais, com os filhos, com os amigos, com o marido, com a esposa e com a gente mesmo. Se você não tiver acolhimento com você mesmo, vai ficar difícil de conviver com as outras pessoas, né? A psicologia positiva, ela tem cinco pilares. É um acrônimo que a gente chama de PERMA, que seriam as emoções positivas, o engajamento, os relacionamentos, meaning, que seria o sentido, e o A, que é accomplishment, que é realizações, são as realizações. Para que a gente esteja num alto nível de felicidade e bem-estar, como descreve o Martin Seligman, esses 5 ícones, eles têm que estar em equilíbrio para que a gente alcance aí esse estado, né, de inteligência emocional,
felicidade, bem-estar, ainda que as coisas não estejam do jeito que a gente gostaria que elas estivessem. Eu acho que a psicologia positiva, ela veio contribuir muito em muita coisa. As habilidades são fantásticas, que a gente pode desenvolver e aprender. Até mesmo aquelas pessoas que são gênios e são tidos como fora da casinha, né? Até para essas pessoas que têm uma inteligência em excesso, cognitiva, em excesso, a vida também passou a ser vista de uma outra forma, para que essa pessoa seja encaminhada e coloque toda essa habilidade que ela tem no lugar certo, tá? Tá aí o PERMA que eu falei para vocês, ele é uma escala de medida, tá? Da qualidade do ambiente, do bem-estar, para colaboradores e na parte pessoal da vida da gente também. Eu trouxe aqui para vocês, que eu separei, os livros de maior importância, né, na psicologia positiva, no desenvolvimento humano. Esses 2 livros de baixo são do Martin Seligman, que é esse psicólogo que fundou a teoria da psicologia positiva. Inteligência Emocional, que é do Daniel Goleman, que é um livro fantástico. E é a base também, eu acho, que do desenvolvimento humano e do autoconhecimento que a gente tem que ter para poder progredir na vida, se descobrir, saber quais são as nossas limitações, quais são, entre aspas, os nossos defeitinhos, assumir, enxergar, aceitar também o que a gente tem de bom, aprender a falar para as pessoas aquilo que a gente tem de bom, porque nós vivemos num mundo em que nós somos criados a não qualificar as coisas boas que a gente tem. Quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente tem a maior dificuldade do mundo em dizer o que é bom. Quando alguém pergunta para você e fala assim, no que você é bom? No que você é expert? As pessoas, elas têm dificuldade de falar bem delas mesmas. Mas isso é cultural. Isso é uma sociedade que isso foi embutido na nossa cultura. A pessoa que fala bem de si, ela é prepotente, ela é metida, ela é insuportável. Nossa, olha lá. Tá? Nossa, a humildade dela tá onde? Gente, humildade não tem nada a ver com isso. E você reconhecer as coisas boas que você tem, você tem que ser colocado no lugar certo com as suas habilidades e tem que dizer aquilo que você sabe fazer de bom para poder ajudar as pessoas, seja no seu trabalho, seja nos seus relacionamentos pessoais, nos seus relacionamentos sociais, né? Eu sou muito bom nisso e tá tudo certo. Agora, isso aqui, gente, não sei fazer, não. Também tá tudo certo em você reconhecer que determinadas habilidades você não tem, tá? O livro da inteligência emocional, ele é um livro que ele fala bastante sobre a regulação emocional, né? Que é o que eu tenho feito bastante no meu trabalho. Quando você tem quando você consegue regular o seu estado emocional para absorver as coisas que vêm de fora, quando você mantém o equilíbrio, você consegue tomar decisões muito mais assertivas. Você não reage com ímpeto, não toma decisões que depois você possa se arrepender. E é até engraçado, porque quando a gente passa a ter assim, um controle emocional um pouco maior, as pessoas olham para a gente até de olho torto. Parece que a gente é insensível, e parece que a gente é fora da casinha, que a gente está out, digamos assim, né? Eu tenho um gato que chama Kalel. Eu tenho um amigo que adora essa história, meu amigo Marco, né, Dani? Marco Bini. Gratidão. E o Kalel fugiu de casa, assim, caiu do muro, fugiu, ficou lá 5 dias sumido. E o meu marido, que tem um perfil comportamental executor, né, Dani, dominante, falava assim, o gato sumiu, tá todo nervoso, tá bom, vamos procurar, calma, vamos pedir uma escada pro vizinho, vamos ali ver se a gente consegue entrar no terreno de trás. Para aqui um pouquinho, eu vou pedir uma escada. Gente, ele olhou para mim em desespero e falou assim para mim, o que está acontecendo com você? O gato sumiu. Olha a calma que você tá. Olha o jeito que você tá. Você não tá preocupada com o gato? Por que você não tá... O que tá acontecendo? Você tá assim, inerte. Gente, não tava inerte, não. Era só um pouco mais de controle do que eu já teve a época de não ter. Eu só tava entendendo que, ok, era um fato, não era um fato. Eu tava triste, tava, mas eu não precisava infartar porque o gato sumiu.
Eu não precisava ter um problema físico e cair duro porque o gato sumiu, né? Era a maneira que eu estava reagindo, era porque eu já tinha um certo controle das minhas emoções. O fato é, o gato sumiu, ok, o gato sumiu, vamos procurar o gato. Eu não preciso procurar o gato infartado numa maca, né? E acabou que passaram-se 5 dias e o gato, graças a Deus, acabou voltando para casa. Né? O gato é meu, gente, não é dos meus filhos, não é dele, o gato é meu. Né? Ele achava que eu era uma pessoa que tinha que estar querendo pular de um prédio, porque o gato sumiu, mas a minha reação não foi aquela mais. Porque eu aprendi a ter um certo controle das minhas reações. Não é que lá dentro eu não estivesse triste, nervosa, aborrecida e preocupada. É só a maneira como você lida com aquilo. E você tem que pôr o foco na solução e não no problema. A solução era procurar ele, não era ficar lamentando que ele tinha sumido. Né? E várias outras coisas que foram acontecendo, que aos olhos das outras pessoas parece que a gente não tem mais sentimento, que a gente tem apatia às coisas, e não é isso. Isso já é um certo controle emocional, porque o estresse, né, o neurotransmissor que causa o hormônio do estresse, o estresse ele destrói uma camada que tem no neurônio que chama mielina. Essa camada é como se fosse a parte azulzinha de um fio, né? Quando o fio desencapa, que aquela partinha azulzinha rasga, fica lá o fio para fora, né? Então, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele vai, ao longo do tempo, acabando e destruindo essas camadas de mielina dos neurônios. É onde a gente infarta, é onde a gente tem um AVC, causado pelo estresse. Em pessoas jovens, isso é fatal. A gente vê muita gente aí morrendo de aneurisma e de ataque cardíaco. As pessoas novas, com 30 e poucos anos, não são como os mais idosos, que têm aí uma oportunidade para sair bem disso. Normalmente o estresse, ele mata mesmo as pessoas mais jovens. Né? Então fica a dica, esse livro do Mindset é fantástico também, que mostra como a gente pode mudar a mentalidade que a gente tem com relação ao mundo. As pessoas que têm síndrome de Gabriela, daqui a pouco elas não vão mais ter espaço no mundo, né? A síndrome de Gabriela é aquela pessoa que fala assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim, Gabriela, sabe, não mudo, não quero mudar, eu sou desse jeito, eu sou assim. Quando você fala, você precisa melhorar, mas eu sou assim, né? Eu nasci assim, eu não vou mudar, entendeu? Né? Então, tá bom, vai ficar para trás, entendeu? Porque só não muda quem não quer, viu, gente? Quem não quer. As pessoas, elas são passíveis de transformação, sim. De desenvolvimento humano, sim. De se conhecer, de autoconhecimento, de reconhecer os pontos que não são tão fortes e de, como é que fala? Valorizar aquilo que a gente tem de bom. Né? Então, o autoconhecimento hoje, eu acho que é a base para qualquer pessoa se desenvolver como ser humano e saber quem ela é. Ela não pode ser um sucesso total, estar na sua melhor versão, se ela não souber quem ela é. Né? Como ela lida com ela mesma, como ela afasta as coisas que fazem mal, como ela traz as coisas que fazem bem. Por isso que a felicidade é uma escolha. Você escolhe se você quer sofrer, se lamentar. A vida tem realmente adversidades. Temos falecimentos, temos perdas, temos falta de dinheiro, temos decepções com várias pessoas, mas isso é aquilo que vem para você. Você decide. Toma as rédeas da sua vida para saber como você vai lidar com aquilo, como aquilo vai te atingir. Certo? Então, esses livros, eles são fantásticos. Fica aí a dica de leitura. Esse Florescer é o principal livro do Martin Seligman e ele é um livro fantástico. Florescer é a teoria, né? A teoria da psicologia positiva é que você floresça como ser humano, que você se conheça, que você saiba quem você é, que você tenha um desenvolvimento humano fantástico, que você encontre realmente o bem-estar na vida. Esse livro é fantástico. Eu acho que assim, fica a dica mesmo para que vocês leiam. Ele tem um outro livro também, que chama Felicidade Autêntica, que era a primeira teoria da psicologia positiva. Depois foi modificando e virou o Florescer, que é o livro mais atual dele. Tá aí a minha frase, né? Que ser feliz é uma escolha. Como tá meu tempo, Dani?
Já são 8 horas já. Tá, então tô acabando, viu, gente? Uhum. Que ser feliz é uma escolha, porque depende daquilo que a gente, como a gente quer ver as coisas, né? E fica aí os meus contatos. Eu tenho um programa que eu montei, né? Eu desenvolvi um programa que chama Oficina Neuronal, para trabalhar com os alunos de segundo e terceiro ano do ensino médio, com a parte de regulação emocional. Os meus contatos estão aí, o meu Instagram está aí. E eu queria, assim, agradecer imensamente a audiência, o fato de vocês estarem aqui e terem prestado atenção no que eu poderia trazer do meu conhecimento para tornar as pessoas, vocês, um pouco mais felizes, né? Agradeço a Dani pela oportunidade de ter palestrado, de ter falado sobre aquilo que eu mais amo no mundo, que é a psicologia positiva, ver a vida de uma forma mais feliz, né? E eu espero aí ter contribuído com um pouquinho que seja para o conhecimento de cada um que está aqui presente, viu? Eu agradeço Obrigada. imensamente a todos vocês, a audiência, e gratidão.